O Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, semelhante à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Brasileira, aprovou um projeto de lei que pode anular o visto do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, bem como de outras autoridades brasileiras por promoverem a censura. O projeto de lei, que prevê o cancelamento do visto e até mesmo a deportação de autoridades estrangeiras que censurem americanos, ainda será votado no plenário da Câmara Americana. O deputado Darrell Issa, principal autor da proposta, que também é assinada pela deputada Maria Elvira Salazar, explicou que os Estados Unidos defendem fortemente a liberdade de expressão e que vistos para entrar naquele país são um privilégio e não um direito. Ao longo da discussão, o ministro Alexandre de Moraes foi mencionado diversas vezes como um exemplo de tirano que não deve ser aceito nos Estados Unidos. Em sua apresentação inicial, Darrell Issa explicou que a atuação de Moraes suspendendo a rede social X foi uma das motivações do projeto de lei. Ouça as declarações iniciais do deputado Darrell Issa ao propor o projeto de lei. Thank you, Mr. Chairman. Quando eu vim ao Congresso, 20 anos atrás, eu tive a felicidade de servir no Comitê de Relações Exteriores. E como um novato, eu aprendi muita coisa. Uma das coisas que eu aprendi foi que a política acaba na fronteira, na água. Dentro das nossas fronteiras, nós podemos ser divididos entre republicanos e democratas, mas para além das nossas fronteiras, nós temos que ficar unidos. E historicamente ficamos, mas os tempos mudam. Em algumas maneiras, essa parte ainda é verdadeira. Mas o que eu quero dizer é que quando uma nação estrangeira decide ou causa a censura ou proíbe a liberdade de expressão garantida pela primeira emenda da Constituição de um americano através de suas políticas em outros estados, a América se une. É difícil de acreditar que nós, como uma nação, num esforço de exportar a liberdade de expressão por mais de 200 anos, está retrocedendo. Neste momento, no Brasil, e uma parte dessa legislação vem por causa desse exemplo específico, mas também na União Europeia, no Reino Unido e na Austrália, a censura de cidadãos americanos em redes de internet como X têm sido sistematicamente censuradas. E, de fato, o motivo deste projeto de lei veio de quando o Elon Musk se recusou a aceitar as demandas do Brasil e o X foi suspenso no país inteiro. O fato é, nós já vimos censura do que outros querem ter, que não querem ter a liberdade de expressão. Quando os americanos se expressam suas próprias opiniões sobre os Estados Unidos e não podem mais fazer isso, se nós não nos opusermos, essa lei simplesmente tenta dizer, vá em frente, ignore a primeira emenda no seu país, é seu direito. Você pode, e se você quer calar o X, o Meta, o Google, qualquer um que você queira, mas não espere chegar aos Estados Unidos com um visto americano, não espere entrar aqui, ficar aqui, se você é o perpetrador dessa extinção da liberdade de expressão. Em resumo, nós não vamos passar da nossa fronteira, não fazemos nada nas pessoas fora do nosso país. Mas se você vier para as nossas terras, nós vamos estar unidos sob a primeira emenda. O que essa lei diz é impedir uma pessoa de vir aqui ou ficar aqui se a pessoa participou em destruir a liberdade de expressão, que é a política da nossa nação. Por isso, eu quero que as pessoas entendam, não é de quem foi censurado, mas é se uma organização americana foi censurada. Nós não queremos influenciar de nenhuma maneira as atividades
propriedade de alguém no exterior, mas apenas dizer sim, nós exportamos nossa crença em liberdade de expressão. Na verdade, eu acabei de voltar do Oriente Médio, para o qual uma das nossas maiores exportações hoje é ajudar dissidentes iranianos a driblar a censura que acontece lá, para eles poderem se comunicar com aqueles que se opõem àquele regime totalitário. Se nós cedermos a isso, nós não cedemos a alguém simplesmente porque eles dizem que são uma democracia. Na verdade, a democracia deles não chega até a liberdade de expressão. Obrigado. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado. A emenda que eu acabei de apresentar estende os efeitos desse projeto de lei para qualquer autoridade estrangeira que participe da detenção, prisão, perseguição
execução ou assassinato de cidadãos americanos exercendo seus direitos à liberdade de expressão no exterior. O exemplo mais notável que me deu essa ideia agora é o caso do jornalista americano Wood Gershowitz, que foi preso acusado de espionagem porque o ditador não gostou do que ele escreveu no Wall Street Journal. Outro exemplo é o jornalista russo-americano Khrushchev, que foi sentenciado à cadeia pela acusação de espalhar fake news contra o exército americano, o exército russo. E os dois foram trocados como prisioneiros e trazidos de volta aos Estados Unidos. Mas houve uma clara tentativa de silenciar o direito de expressão de americanos que queriam criticar a Rússia. Muitos jornalistas foram presos sob alegações falsas em países como Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, porque eles se atreveram a criticar as autoridades. A teoria dessa emenda é que, para garantir a liberdade de expressão no mundo, nós deveríamos começar com as pessoas que estão, de fato, prendendo nossos cidadãos, nossos repórteres, as pessoas que estão sendo presas por falar. Eu espero que essa emenda seja consistente com o espírito da lei proposta pelo senhor Issa, e há algumas pessoas também questionando a constitucionalidade da coisa toda. Meu primeiro instinto não tenho certeza de que seja uma questão da primeira emenda, a emissão de vistos, porque não é um direito constitucional, mas eu quero ouvir os meus colegas sobre essa questão. Obviamente não queremos fazer uma lei inconstitucional. De qualquer forma, eu estou apresentando minha emenda e eu agradeço pelo que o senhor Issa disse, que é uma adição ao seu plano original. Eu acho que o melhor para isso seria assim. Na tradição, nós vamos concordar em não levar isso ao plenário sem analisar essa emenda, ou pelo menos a premissa básica. Nós todos temos a mesma preocupação inicial, central, que é que isso mantenha a sua premissa inicial. Cidadãos americanos ou pessoas americanas, pela mídia social, pelos jornais, são protegidos pela primeira emenda. E qualquer ameaça a isso, inclusive a censura dessas falas, qualquer ação que restrinja direitos e liberdades ou que censure a expressão dessas pessoas, sabe, o Putin não prende aquele cara por causa dele, é por causa das outras centenas que vão ficar com medo. Eu acredito que nós podemos muito facilmente encontrar uma forma, talvez hoje ainda, de encontrar a linguagem correta para incluir essa sua preocupação. Num cenário hipotético, a gente vai poder tratar, mas eu tenho 100% de apoio à ideia de que prender alguém é uma forma de censurar o seu direito à liberdade de expressão. Nós podemos facilmente fazer isso em termos estritos. Nós negamos o visto ou revogamos o visto. Eu acho que isso fica bem dentro dos limites desse projeto de lei. Nós fizemos isso de uma forma estrita porque nós queremos repudiar esse tipo de comportamento. Eu acho que não vai parar o Putin, mas certamente vai dar um recado para os nossos aliados que nós acreditamos fortemente que essa política deve ser levada a sério por qualquer um que queira vir para os Estados Unidos, inclusive aqueles que trabalham como agentes dos ditadores. O senhor passaria a palavra de volta? Nós temos uma questão sobre quem vai decidir se a pessoa violou ou não violou os direitos de um americano em outro país para a gente negar esse visto. Não é tão complicado porque nós não estamos mudando um sistema complicado. O sistema é complicado e sim, há muitas pessoas no processo, começando com a pessoa lá
na escrivaninha, no consulado, que tem a impressão de que estão mentindo para ela. E inclui a pesquisa de precedentes, de vida, com alegações de crimes. Todas essas são bastante opacas. É parte do processo há muitas e muitas décadas. Quando eu trabalhava com Henry Hyde, no judiciário, no Comitê Judiciário e nas Relações Exteriores, ele preservou esse sistema depois do 11 de setembro, porque era mais provável ser justo com os estrangeiros. Mas eu vou te dizer, se negam o seu visto, você pode oferecer mais informações, perguntar, mas é simplesmente administrativo e nós não vamos mudar isso. Eu diria que se essa legislação não passasse e se o governo decidisse incluir algumas dessas considerações como uma atividade que tecnicamente eles podem fazer isso sem precisar da lei. Não se esqueça de se inscrever no canal da Folha Política para receber os conteúdos que nós produzimos. Então aqui é a minha outra pergunta. Estou discutindo comigo mesmo. Nunca discuta consigo mesmo. Eu sempre ganho nesses argumentos. Eu estava pensando de exemplos onde a primeira emenda foi apresentada, foi questionada, né? Estava pensando em financiamento de campanhas. Se um dos nossos cidadãos dissesse eu quero gastar 50 milhões de dólares na eleição da França, e essa pessoa é impedida de fazer isso porque isso viola as leis francesas, esse oficial poderia perder o visto? Isso fica fora do escopo desse projeto, porque nós não afetamos nenhuma conduta tomada em outro país. Você vai para o outro lado do oceano, você está em Teherã e quer falar mal do Ayatollah, isso não está coberto por esse projeto de lei. Isso é discurso americano protegido no nosso território. Então isso cobre o Wall Street Journal, mas não cobre ir protestar em Teherã. Então a pergunta era que na história alemã eles têm um tratamento especial para um discurso. Eles proibiram esse tipo de discurso que nós não proibimos por causa da primeira emenda. Isso quer dizer que um cidadão americano que vá até a Alemanha e pronuncie um discurso poderia ser preso ou censurado lá pela lei deles sem consequência. Isso não cobriria as ações dos americanos em outro país. Há leis que determinam o que acontece com as ações de um americano em outro país, como houve leis sobre turismo sexual que tornava que você poderia ser processado aqui por atividades em outros países. Mas isso não está no escopo desta lei. E mais uma vez, eu mantive isso estrito porque eu queria garantir que nós damos um recado para essa tendência, principalmente nas redes sociais, que inclui todo o nosso jornalismo, que também usa as redes sociais, e que suas ações estão desaparecendo em outros países. É por isso que nós fizemos isso bem restrito, para mostrar que, como americanos, nós podemos falar para todo mundo, porque é isso que nós fazemos há tanto tempo. Ter alguém e você pode vir e processar aqui, né? Essa habilidade é mantida. Você não pode simplesmente decidir que vai, no caso do Brasil, literalmente roubar a renda, pegar a renda da Starlink porque você não gostou do que viu no X. Isso foi bem esclarecedor.